pessoalmente nunca vi um texto que coloca, né, e essa é minha ousadia aqui com vocês hoje, colocar o tempo como um elemento do design, né? Em particular, na nossa área de interesse de fotografia, o tempo está à nossa disposição para a liberdade criativa e expressão de uma visão e daquilo que a gente deseja transmitir pelas imagens que são apresentadas. E existe aí um conjunto vasto de possibilidades. Eu vou colocar aqui 10 ou 15 exemplos para vocês, desde exposições um pouquinho mais longas, 0,8 segundos, algumas exposições abaixo de um segundo, elas são tais que elas vão trazer e vão fazer nós tocarmos o tempo pelo efeito do tempo sobre aquilo que se movimenta. Lembrando da definição do tempo, da sequência das coisas, do ordenamento das coisas, é o ordenamento das coisas que fornecem a oportunidade de criação de linhas quando a gente observa uma corrente de água, né? Ou de nuvens no céu, como pode aparecer aqui nos exemplos. Tá? Então, nesse sentido, a gente está usando o tempo, né, como um elemento do design, e o princípio do design que a gente pode fornecer aqui é o de movimento. Tá? Outro exemplo, 0,6 segundos, né, que não são capazes de mover montanhas, né, mas que são capazes de agregar um elemento novo, né, ao capim, fartamente colocado aí no primeiro plano, em movimento, criando, pelo menos para esse primeiro plano, esse aspecto, digamos assim, impressionista, né, na imagem. Tá? Outro exemplo aqui, 1/4 de segundos, né, que, mais uma vez, não vai mover montanhas, né, mas vai ser capaz de deixar e trazer suavidade, maciez, digamos assim, vai alisar, né? Me lembrei agora da Ana Chan, que está aí assistindo a palestra que ela usou, e eu até hoje lembro, Ana, que você disse assim, o efeito de alisar a água. E até hoje eu uso em aula, queria que a Ana soubesse aí, porque eu lembrei agora que eu dei exemplo. Tá? Aqui, em 0,5 segundos, estou dando alguns exemplos com tempos abaixo de 1 segundo para mostrar que nós conseguimos capturar a essência do movimento, nós conseguimos reconhecer do que trata, né, a direção do movimento, do que trata, né, ao mesmo tempo, dependendo aí, claro, a gente pode ampliar o escopo da interpretação para outros elementos visuais e inserir noções de linha, de volume, de forma, né, usar a luz a nosso favor, mas, em minha opinião, é o tempo que é o elemento principal nesse tipo de narrativa. Aqui a imagem que foi usada como pôster, né, uma imagem de Fernando de Noronha, né, que a parte superior não tem tanto assim, né, a influência do tempo, né, mas que a parte inferior, esse primeiro plano, com essa água que forma uma espiral, né, ela dá conta da gente perceber, nossa, um tempo passou e a água criou essa espiral. Esse tempo foi suficiente para criar esse desenho. O tempo, portanto, é fundamental para essa sensação de dinâmica que a gente encontra no primeiro plano. Não fosse a escolha desse tempo, talvez um tempo menor ou um tempo maior, nós perdêssemos a oportunidade de conotar com essa imagem, né? Trazer a sensação de que a gente experimenta no mundo real, que é o mundo do movimento, para uma imagem que é estática, que não é um filme, né? Que é uma imagem estática, bidimensional, em uma tela de computador ou impressa em um papel. Está aí o Marco Araújo, que imprime bastante, né? E que a gente tenta, né, introduzir esse elemento para fornecer o princípio do movimento. Né? Aqui mais um exemplo, 0,6 segundos da expedição
a Islândia com o Rogério, que está aqui hoje comigo aqui nessa noite de hoje. Roger, saudações aí, lembranças aí de Vicky na Islândia. Um tempo de exposição intermediário suficiente para a gente dar uma temperada. Note que 0,6 segundos, mais uma vez brincando, não vai mover montanhas, sequer vai ser capaz de mover nuvens, né? Mas 0,6 segundos vão fazer com que o movimento das ondas na arrebentação da praia de Vic, né, sejam registradas dessa forma interessante e faça essa justa posição da maciez e aspecto textural sensível, né, sutil do primeiro plano, com esse aspecto corrugado, esse contraluz corrugado dessas formações rochosas no plano de fundo. Tá? Mais outro exemplo aí da Islândia também, esse é o que popularmente o pessoal gosta de chamar de efeito véu de noiva, né? E também foi lá da Islândia, mais um exemplo aí de 0,6. A gente começa a aumentar um pouquinho o tempo de exposição, e aumentando um pouquinho o tempo de exposição, a gente vê que 1 segundo também não move céus, mas continua movendo águas, né? Continua movendo o mar, por exemplo, mas a gente vê que já há uma certa confusão de linhas, né, ou desaparecimento dessa informação. A gente vai vendo, né, aqui 1,3 segundos ainda é suficiente para registrar também outro exemplo lá da Islândia, né, daquela praia de icebergs que tem lá na Islândia. A gente vê que 1,3 segundos também é capaz de deixar o registro da passagem do tempo pela introdução do sentido de movimento, né, na água do mar que se enrosca com essa pedra de gelo ao se retrair de volta para o oceano. Aqui a gente já vai aumentando o tempo de exposição, 5 segundos de uma cachoeirinha bem bonitinha lá no Parque Nacional dos Pirineus, na fronteira entre a Espanha e a França. Um detalhe, né, utilizando uma lente mais longa para chamar a atenção para esse fragmento de beleza, como eu gosto de chamar, né, de cores belíssimas, né, de uma diagonal. Tem vários elementos do design importantes, mas para mim, né, é a passagem do tempo, né, demonstrada por essas linhas de corrente, né, que são, na minha opinião, né, na minha forma de ver, né, o Chan. É intencional que isso seja desse jeito, isso não é acidental, é importante que isso fique claro, né, a utilização intencional do efeito e não um uso acidental, o encontro acidental com um fenômeno visual. Tá? Aumentando um pouquinho mais, 15 segundos, a gente tem aquele efeito já tratado aqui da oposição daquilo que é firme e sólido e não vai se movimentar em 15 segundos com aquilo que se movimenta e nesse caso aqui, observe que 15 segundos já é tempo demais. 15 segundos já é suficiente para anular, né, o efeito do movimento na água. Né? A gente já consegue perceber sutilmente nesse exemplo o efeito do movimento nas nuvens. Né? Com 15 segundos a gente começa a movimentar as nuvens e a gente já praticamente cessa o movimento da água. Então, note que o uso do elemento do tempo está sendo criteriosamente aqui feito para introduzir essas sensações na imagem. Né? Eu coloquei aqui 2 exemplos, né, que envolvem fotografias com tempos de exposição longos, mas que não têm sensação de movimento, apenas para fazer uma oposição ao fato de que uma exposição com tempo que se considera longo, como 30 segundos, seja interpretado como uma passagem do tempo. Notem que aqui
né? As árvores estão paradas, as estrelinhas no céu estão paradinhas como nós gostaríamos que estivessem. A imagem de 30 segundos ela é forte por vários outros aspectos, de outros elementos do design, um deles, por exemplo, é a silhueta, né? E claro, a presença da Via Láctea nessa imagem de uma noite maravilhosa entre sequoias gigantes. Mas eu queria que vocês observassem que o tempo, nesse caso, não é suficiente, é uma combinação, né, da escolha do tempo com a escolha do assunto, né? Um outro exemplo também, muito bonito, por sinal, né, que é o exemplo aí desse belíssimo fenômeno da aurora boreal. O tempo aqui, 30 segundos, mostra estrelinhas como pontinhos no céu. E já dá uma pitada de movimento nessas nuvens, a gente vê uma maciez, como se ela estivesse se mexendo, mas não tão forte, né? E em relação à aurora boreal, não dá para saber, porque a gente não tem o que seria uma exposição curta, né? Então a gente fica na dúvida. Então eu queria destacar para vocês que não é apenas a escolha do tempo, é a escolha do tempo feito em conjunção com algum outro elemento presente na cena, né? Voltando então para os casos clássicos, a gente tem aí já aumentando aí, já chegando aí na ponta da minha experiência de utilização do tempo, na escala de minutos, coloquei aí acho que tem 2 fotos de 1 minuto, mostrando mais uma vez, na escala de minutos, a gente já cessa completamente o movimento do mar, que ganha esse aspecto absolutamente surreal, né? Não é essa experiência que a gente tem como seres humanos de olhar para as ondas de uma praia, para a arrebentação de uma praia, não é isso, não é uma espuminha, né, suave que a gente vê, né, ondinhas, ondaletas, textura, né, e a exposição mais longa permite isso. Então, a utilização de um tempo exageradamente, entre aspas, mais longo, vai criar imagens que estão mais distantes daquela que é a nossa experiência humana. Outra imagem aqui de 60 segundos, uma das imagens também que apareceu aí na divulgação dessa, dessa roda de conversa, desse startup que eu estou dando aqui com vocês, né? Mais uma vez eu queria destacar a utilização do tempo como elemento do design, e nesse caso aqui a função dele, né, é fornecer uma oportunidade de contraposição, de antagonismo, né, de um mar que está parado, né, na forma como Ana Chan diria, alisado, né? E com as pedras rugosas, né? E essa oposição é o Chan, né? Claro que existem vários outros aspectos que a gente poderia citar, mas que não vem ao caso agora, nesse bate-papo, né, de hoje, né? A luz, as cores, etc., que também são importantes aí, né? Outra imagem que mostra esse aspecto da passagem do tempo, aqui também tem a questão da maré, né? Nessa foto, Simone e eu passamos de um lado para o outro da praia mais cedo, todas essas palhocinhas estavam com areia, a gente passou por baixo, na volta a maré subiu, ou seja, o tempo passou. E aí eu aproveitei que o tempo passou e utilizei o tempo para mostrar essa passagem do tempo, né? Uma exposição de 1 minuto, né? Dando esse efeito surreal na água, né? E sendo apenas capaz de dar uma pitada de movimento nessas nuvens. Movimentar nuvens é uma tarefa um pouco mais difícil, tá? Nessa imagem aqui, nuvens mais rebeldes, né? Como aquelas que ventam fortemente no Parque Nacional de Torres del Paine, na Patagônia chilena, né? Mostra muito bem aí as diversas direções de movimentação dessas nuvens, que então a gente tem um céu absurdamente dinâmico, né, com o primeiro plano aí, com a parte inferior toda parada, né, 73 segundos não movimento montanhas, mais uma vez a gente precisa de eras, né,
milênios para movimentar montanhas, né? Nós não vamos fazer essa foto, mas a gente pode fazer essa foto que está aí mostrada para vocês, né? Quase finalizando aqui, né? Uma foto de 101 segundos, mostrando a passagem do tempo aí em três aspectos, né? O tempo imóvel do galho, o tempo imobilizado, do movimento imobilizado da água e da introdução do senso claríssimo de movimento nas nuvens, né? Um exemplo bastante interessante que mostra esses três aspectos da utilização do tempo, né, e da combinação com o tipo de assunto que está sendo apresentado, né. Finalizando, chegando já na casa de 2 minutos, uma exposição com todos esses atributos que eu já falei para vocês. A imagem, acho que agora já fala por si só. Esse é o resultado de 2 minutos. Essa também é uma das imagens que foi colocada na divulgação, também é uma imagem de 2 minutos, que cria esse aspecto extremamente abstrato da imagem, com uma temperada adicional, que é a permissão de não manipular o balanço de branco para tornar a imagem com cores mais realistas, né? E sim deixar um balanço de branco artificialmente modificado para enfatizar o senso do azul do anoitecer, que foi o caso dessa imagem, né? Então, para fechar aqui, aquela que provavelmente é a minha exposição mais longa da história, uma exposição de 20 minutos, né, no Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos, em 2014, quando eu fotografei essas estrelas, essa montanha famosa à direita, o Half Dome, a montanha famosa à esquerda, a El Capitan, né? Em uma exposição longa, uma imagem bem exposta, né? Calculada milimetricamente e torcendo para dar certo, a gente sempre torce para dar certo, né? E deu certo, e a gente vê aí que o movimento da Terra permitiu com que aquelas estrelinhas no céu pudessem introduzir na imagem um senso de movimento. Mas notem, foi a Terra, né, que se mexeu e não nós, nem nós estrelas que se mexeram em torno da gente, tá? Então, com isso, eu finalizo aqui minha apresentação, né, passo aí o contato do WhatsApp, do meu site, convido vocês a verem mais fotos que utilizam o elemento do tempo. Ouso sugerir que livros de arte fotográfica elenquem em seus capítulos de composição o tempo como elemento do design, o que não acontece hoje, né? E que vocês passem a utilizar, eventualmente, se tiverem gostado, né, de maneira criteriosa, intencional, o tempo como um elemento de expressão artística, né, em suas fotografias, tá? Então, muito obrigado a todos, espero com isso ter aberto, né, então, a nossa roda de conversas. Muito obrigado a todos, eu vou fazer agora o descompartilhamento da tela para poder vê-los. Muito bem. Estou à disposição de vocês. De nada, Ana. Estela, estou à disposição, não sei como funciona a mediação. Eu estava com o microfone fechado, desculpa. Eu estava Tá. colocando aqui Estou colocando aqui no chat, já coloquei seu Instagram, estou colocando agora aqui o seu site, para quem quiser, Tá. quem não tiver, já ter. Eu não sei quem entrou enquanto eu estava falando, mas assim que eu voltei para o Zoom, eu vi o nome do Estel Braga, então mandar um abraço, Estel, que se estiver no mesmo lugar que eu conheço, deve estar nos assistindo de Feira de Santana, na Bahia. Vou colocar aqui também, de novo, o nosso grupo do WhatsApp, se alguém quiser entrar para poder receber o material da gente. Bom,
Acho que foi uma aula, né? A gente comeu numa roda de conversa, o cara, quando é professor, né? Ele vai lá